Olá, estou de volta hoje para falar sobre para além da inveja do pênis. Isso é uma coisa muito psicanalítica, né? Quem já ouviu falar na inveja do pênis, quem já estudou talvez, né, a psicanálise ou essa teoria, sabe que esta foi uma tese discutida, criada por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Basicamente, Freud acreditava que todas as mulheres, de uma forma universal, tinham essa inveja, uma inveja do pênis. Por quê? Porque ele se baseava numa ideia, né, pautada na biologia. Ele acreditava que esse sentimento, a inveja do pênis, era uma inveja universal, algo, né, comum a todas as mulheres, porque cedo ou tarde a mulher descobriria que algo lhe faltava, algo, né, parecia lhe colocar numa situação inferior ao homem. Por isso, na tese freudiana clássica, é possível pensar a ideia da feminilidade como sendo criada por uma negatividade estrutural. Negativamente, a mulher percebia que lhe faltava o órgão sexual masculino, o pênis, e se recolhia, né, num processo de inveja. E era exatamente esse recolhimento que criava a base para a construção da sua feminilidade. Por fim, a mulher trocava o desejo de ter um pênis pelo desejo de dar um filho ao marido, ao esposo. Vejam, né, que essa é uma visão até muito simplista. Não tem muito suporte na biologia, não tem muito suporte dentro de uma teoria sociológica mais aprofundada. Hoje nós sabemos, né, que Freud exagerou a sua inveja do pênis. Na verdade, a mulher não tem estruturalmente essa inveja do pênis. É certo que algumas mulheres talvez tenham esse complexo, mas como disse uma psicanalista norte-americana chamada Kari Horney, é possível afirmar que quando se fala de mulheres neuróticas, algumas dessas mulheres neuróticas apresentam a inveja do pênis. Mas é muito importante, como ela mesma ressaltou, destacar que isso é um sintoma da sua neurose, não um dado, né, da natureza feminina. Ela encontrou muitas mulheres que tinham essa inveja. Eu mesmo, no meu consultório, eu já me deparei com mulheres que sonharam, por exemplo, portar um pênis. Lembro de algumas mulheres que no sonho estavam com um pênis. Até mesmo transavam com homens e com mulheres como se fossem o homem, como se fosse o macho dotado de um pênis. Então isso mostra que Freud não errou totalmente. Algumas pessoas, algumas mulheres, de fato têm essa inveja fálica, essa inveja peniana. Mas essa inveja do pênis não é uma coisa da biologia, é mais uma coisa da cultura, é mais uma coisa do patriarcado, de que propriamente algo ligado à natureza intrínseca da mulher. É isso que outros psicanalistas pós-Freud começaram a perceber. Um indivíduo contemporâneo, muito próximo do Freud, foi um médico neurologista chamado Alfred Adler, um sujeito brilhante, importantíssimo para a psicanálise atual. Ele foi o primeiro, ele se desprendeu da psicanálise, em 1911 ele começa a se separar de Freud. E ele criou, né, uma teoria à parte, uma escola de pensamento à parte. É lógico que baseada na psicanálise,
mas uma escola à parte, que ele chamou de psicologia individual. E ele foi o primeiro a afirmar que a inveja do pênis era uma fantasia masculina, era uma ilusão masculina. Não existia nenhuma inveja do pênis estrutural. Ele vai rebatizar, chamar a inveja do pênis de protesto masculino. Protesto masculino. Com isso, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que a inveja do pênis não era de fato inveja do pênis. Era inveja que a mulher, dentro de uma sociedade patriarcal, machista, tinha do lugar do homem. Para Adler, ao invés de desejar o órgão sexual masculino, o que a mulher desejava era ser respeitada, ter os mesmos privilégios, ter o mesmo lugar que o homem ocupava dentro da sociedade patriarcal. Por isso, ele vai chamar de protesto masculino, porque o que existia por detrás da inveja não era um desejo fisiológico, mas sim um desejo, subjetivo de ocupar simbolicamente o lugar do homem, de ser amada pelo seu próprio valor, de ser amada, mesmo sendo mulher. Adler acabou por nos ensinar uma preciosa lição. Qual foi a lição ensinada por Adler? De que diferença é apenas diferença. Uma diferença não tem a ver com superioridade ou inferioridade. A mulher não é inferior por não ter o pênis. Ela é apenas diferente. Da mesma forma que o homem não é superior por tê-lo. Então vejam, que Adler passa a ter uma visão sociológica muito mais acertada, muito mais profunda do que foi oferecida por Freud inicialmente. Adler percebeu que a inveja era uma inveja fálica, simbólica, que nada tinha a ver com a universalidade da natureza feminina. Era algo que foi criado pelo próprio homem. Por que o homem gerou essa inveja na mulher? Porque ele oprimiu, porque ele dominou, porque ele passou a vivenciar o lugar do Todo-Poderoso dentro do mundo patriarcal. Veja que na religião normalmente se reza dentro do Ocidente para o Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, é um homem, mesmo Deus é um homem. Isso mostra o poder do patriarcado, o poder do machismo visceral, estrutural, que faz com que a mulher tenha essa inveja fálica. Quando eu falo em inveja fálica, eu estou falando do pênis no sentido simbólico, mais amplo. Por isso, é mais correto a inveja fálica de que inveja do pênis. Porque ao falar da inveja fálica, eu estou falando aí de toda essa estrutura imagética que vai muito além do órgão sexual. Nós estamos falando daquilo que a mulher reclama por causa da sua situação de opressão no mundo, e não propriamente algo pautado no órgão sexual. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Em um outro momento aprofundo mais essa questão. No momento é o suficiente para você começar. Se gostou, deixe o seu like, convide outras pessoas para o canal. O canal está crescendo, eu estou muito contente com isso. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. Se eu quisesse quantidade, eu estaria dentro de uma outra área. O que eu quero é que vá crescendo organicamente, mais pessoas se interessem por esses temas tão importantes. Um abraço e até a próxima vez.